Fala, galera querida do canal. Nós estamos aqui de novo para propor uma outra pauta, um outro tema sobre o preço dos veículos. Então vocês estão percebendo, né, como que tá cada vez mais caro comprar um carro, né, comprar um veículo. Então, assim, esses preços têm sido justos. Eu vejo alguns falando que as montadoras não ganham tanto dinheiro assim com venda de veículos, e sim com pós-venda, né, de vender peça e tudo mais. Mas por outro lado, parece que o dinheiro do trabalhador médio está cada vez mais curto. Por exemplo, nós estamos aqui numa Tracker que foi lançada a 85 mil no ano de 2020, foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, ela foi lançada a esse valor de 85 mil. Então, agora que nós estamos em 2025, a LT, que é a referente a de entrada, porque lá tinha a AT e tinha a LT, ou melhor, não é isso, tinha uma tipo LT com câmbio manual, que foi só no primeiro ano, que estava 85 mil, e o de câmbio automático partia de 90, se eu não me engano. Hoje a LT, que era 90, está 152 ou 155 mil. Então, quer dizer, em 5 anos ele aumentou, se você botar número redondo, 100, 150, aumentou 50% em 5 anos. Só que foi mais do que isso, porque era 85 a 90 mil, né? E agora está 152. Então aí, vocês estão vendo que aumentou bastante em pouco tempo. E naquela época, ele já tinha todos esses auxílios de condução. Aliás, eles perderam alguns. Eu não sei se a LT media a pressão dos pneus, talvez só da LTZ em diante, né? Mas ele já tinha todas essas coisas, já era esse projeto, né? Que até então era a GM oferecendo bastante coisa para o que até então a gente achava normal, né? O que era comum no mercado. Fez isso com o Onix, fez isso com a Tracker. Então, em 5 anos, né? Em 5 anos aumentou. Se a gente calcular certinho, deve ter aumentado 60%, né? 85 a 90 mil para 152, né? 155, que está o preço da LT. Então tá praticamente isso, né? Perto de 60%. Então, assim, até que ponto isso é uma coisa razoável? Teve lá a crise na pandemia, que eles falaram que era lá dos chips, do chip, né, que não tinham, das tecnologias, que se especulou bastante. Teve carro que perdeu o equipamento e mesmo assim ficou mais caro, mas depois, quando normalizou, os carros continuaram caros e ficaram mais caros ainda, né? E o trabalhador médio cada vez menos consegue comprar um carro novo, comprar um carro zero, repor. Então, assim, tá ficando realmente muito caro. A gente comparando com os anos 90, os carros também eram caros. E sem nada de segurança ou de grande tecnologia. A gente lembra do Uno, né? Não tinha airbag, não tinha
tinha nada, nenhum auxílio eletrônico, não tinha nada disso. Era aquele que o pessoal brincava, né, de bateu, perdeu a vida, né, para não dizer outra palavra. Então, pois é. Então, agora o brasileiro está exigindo cada vez mais tecnologia, mas não foi por isso que ficou mais caro. Por que não? Porque no ano de 2020 eram essas tecnologias mesmo. A gente não vê nada diferente, a não ser a atualização de multimídia, do cluster, né? Não teve uma grande inovação para esse modelo aqui, por exemplo, porque o que se tem agora é um facelift que aconteceu agora no ano de 2025 e não uma nova geração, né? Alguns carros até fizeram nova geração e mantiveram o preço, mas eles já tinham especulado um valor muito alto, porque a montadora, as concessionárias, elas não vão jogar para ter prejuízo e para perder. Então parecia que aumentava um pouquinho além para ter uma margem para poder tirar o preço. E a gente se acostumou com esses preços, continuamos pagando, continuamos comprando, então esses preços continuam, né, até o dia de hoje sendo praticados. Então a gente continua comprando carro novo, e esse novo patamar, né, após 5 anos de 60 e tantos mil a mais nesse carro, se a gente for medir a inflação, eu estou aqui, né, dirigindo, guiando, tendo essa conversa com vocês. Se a gente olhar a inflação por algum indicador, será que vai dar R$60 se fosse assim, R$60 mil, R$65 mil se fosse corrigido? Eu tenho uma impressão que não, posso até estar enganado, mas vocês coloquem aí, né, o IPCA, né, não sei qual seria o outro indicador que se usaria, mas parece que a classe trabalhadora, ela sempre está perdendo, né? Assim, tanto a classe trabalhadora, o pequeno empresário, né, que utiliza o carro para trabalhar, né, como um Uber ou para se deslocar, né, que precisa do carro no dia a dia. Então, assim, os que fazem entrega, né, então quem precisa vai comprar, mas tá cada vez mais difícil, assim, para classe trabalhadora, pro trabalhador médio, né, em geral, adquirir o seu veículo novo. Então, assim, nós vivemos um momento que está difícil, e isso daí não é agora nesse último ano, não foram agora nos 2 últimos 3 anos, mas agora nos últimos 5 anos, né, nos 5, 6 anos, que tudo teve um avanço muito grande de preço, e o mais prejudicado é aquele que ganha pouco mesmo, ou é aquele que vive com um salário mínimo, é claro que é o pior, né? Mas aquele que vive com 2, com 3, com 4, com 5, aquele trabalhador que ganha 3 mil, que ganha 5 mil, que ganha 10 mil, todos esses trabalhadores, né? Todas essas pessoas, tanto que tem o seu próprio negócio, né, que ganham nessa faixa, tá muito difícil, porque as coisas têm encarecido muito. Eu não vou entrar nem aqui no mérito de alimentação, vestuário, porque a gente está falando aqui de automóveis, mas tá muito caro mesmo. Então aí, o que vocês acham, hein? Digam aí, tá sendo possível? Tá querendo trocar de carro? Vocês enxergam essa possibilidade para
para os próximos meses ou a médio prazo, parece que está bem difícil mesmo. Diminui aqui tem um radar. Pronto, tem que ficar atento a tudo, né? Então é isso aí. Por exemplo, esse carro que está aqui na minha direita, que é o Kardian, é um carro que está entre 99 mil e 145 mil, a versão mais completa, e é um subcompacto. Então, assim, a Duster que a gente está passando aqui agora está partindo de 135 mil reais a parte, o mecânico, né? E se eu não me engano, esses 135 mil já é o valor com os descontos que as concessionárias estão dando, né? Porque eles têm uma margem de preço. Então, assim, quando eles colocam o preço a 140, eles têm uma margem para tirar. Mas mesmo tirando tudo isso, tá muito caro. Por exemplo, o LT. Aqui na Grande Vitória, eu vi em um grupo concessionário ele sendo vendido a 150 e alguma coisa, e em outro grupo a 135. Então, um grupo tirou um pouco da margem, né, do que podia, e o outro não. São cidades vizinhas, né? Coisa de andar 10, 15 quilômetros a mais para comprar um do outro. Então, assim, tem-se uma margem, mas mesmo com essa margem, o melhor preço, 135, em 5 anos aumentar de 90 para 135, mesmo assim, com esse desconto, é um belo de aumento. Então, assim, a gente fica vendo onde nós iremos parar, né? Onde qualquer carro zero de entrada está por volta de 80 mil, né? E o brasileiro, em algumas coisas, o consumidor de SUV está cada vez mais prestando atenção nisso aqui, no acabamento, né? Querendo coisa mais sofisticada, banco de couro, soft touch, ACC, né? Coisas que ajudam com condução, e os carros estão caros, mas não só por causa dessas inovações, mas por causa de tudo isso que eu falei, porque as inovações deste modelo que eu estou usando são as mesmas do ano de 2020, e mesmo assim ele aumentou bastante de preço. Então, o vídeo já está ficando um pouquinho longo e eu vou ficar por aqui. Então vocês digam aí, né, para que essa nossa conversa ela possa continuar aí nos comentários, deem algumas sugestões sobre os próximos vídeos que nós possamos fazer, e para a gente ter um diálogo, uma interação assim legal sobre veículos assim em geral. Então, aqueles que gostaram, eu peço joinha. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, comente aí, compartilhe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.